Outubro trouxe crise ou oportunidade? Enquanto muita gente só enxergou o caos nas manchetes e números vermelhos nas telas, quem entendeu o movimento por trás do mercado já está se posicionando para aproveitar novembro. Foi um mês cheio de contrastes, altas inesperadas, sinais de alerta e aquele clima de incerteza que deixa até investidor experiente com a pulga atrás da orelha. Mas calma, não é hora de pânico. É hora de entender o que realmente está acontecendo. Neste vídeo, eu vou te explicar, sem economês, o que mexeu com o mercado em outubro, tanto no Brasil quanto lá fora, e o que tudo isso significa para o seu bolso. E o mais importante, quais são as oportunidades reais para investir com mais estratégia e menos medo agora em novembro de 2025. Então, se fizer sentido para você ter o controle do seu dinheiro e entender o mercado de um jeito leve e prático, se inscreve no canal e vem comigo, porque informação sem ação não muda a sua vida, mas conhecimento aplicado muda tudo. O que rolou lá fora foi um mês de altos e baixos, mas com um sentimento geral de respiro no mercado global. Nos Estados Unidos, os dados de inflação vieram mais fracos do que o esperado, e isso trouxe um sopro de otimismo para os investidores. As bolsas reagiram bem, especialmente o setor de tecnologia, que se animou com a possibilidade de cortes de juros já no início de 2026. Mas é claro, nem tudo são flores. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China voltaram à cena e lembraram o mercado de que a calmaria pode ser passageira. Cada nova declaração ou tarifa anunciada gera instabilidade e mexe diretamente nas cadeias globais de produção. E teve mais um ponto importante. O dólar perdeu força em relação a outras moedas, o que foi excelente para os mercados emergentes, inclusive o Brasil. Isso porque, com o dólar mais fraco, os investidores estrangeiros olham para cá com mais interesse, e isso ajuda a equilibrar nossa inflação e valorizar nossos ativos. Em resumo, o mundo respirou em outubro, mas o sinal amarelo continua aceso. Ainda há incertezas no ar. E entender esses movimentos é essencial para quem quer proteger e multiplicar o patrimônio, seja investindo aqui no Brasil ou diversificando lá fora. Porque informação é o que te prepara para aproveitar as oportunidades que o mercado ainda vai trazer. Brasil está entre o crescimento e a cautela. Enquanto lá fora o mercado respirou com a expectativa de juros menores, aqui no Brasil o clima foi de otimismo moderado, aquele equilíbrio entre esperança e cautela. A economia brasileira deve crescer cerca de 2,2% em 2025. Não é um crescimento explosivo. Para 2026, a projeção cai para 1,5%, o que reforça a importância de aproveitar as oportunidades agora, enquanto o cenário ainda é favorável. O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa, teve um outubro animado e bateu novas máximas históricas, impulsionado pela expectativa de que o Banco Central possa reduzir a Selic em 2026. Esse movimento trouxe ânimo para quem investe em ações e fundos imobiliários, que costumam reagir bem quando os juros começam a cair. Mas nem tudo é festa. A inflação segue em torno de 4,8% acima da meta do Banco Central. Isso significa que o custo de vida continua pressionando o bolso do brasileiro. E quando os preços sobem, quem deixa o dinheiro parado perde poder de compra. Por isso, saber onde investir para proteger o valor do seu dinheiro é mais importante do que nunca. Além disso, o lado fiscal ainda preocupa. Os gastos do governo e os sinais de desaceleração exigem atenção. O investidor que prospera nesse cenário é aquele que não se deixa levar pela euforia, mas investe com estratégia, paciência e propósito. Então, se fizer sentido para você aprender a aproveitar o melhor desse momento sem cair nas armadilhas do mercado, se inscreve aqui no canal e continua comigo, porque o próximo passo é entender como tudo isso impacta o seu bolso. Agora que entendemos o cenário, vamos ao que realmente importa: o impacto direto no seu dinheiro. Porque no fim das contas, o mercado não é só um monte de gráfico e notícia. É o que define quanto o seu dinheiro rende, quanto você paga de juros e como anda o seu poder de compra. Para quem investe, a renda fixa continua sendo o grande destaque. Mesmo com a Selic começando a dar sinais de queda gradual, ainda é possível encontrar CDBs rendendo acima de 15% ao ano e títulos do Tesouro IPCA+, garantindo ganho real acima da inflação. Ou seja,
É uma oportunidade de ouro para quem quer investir com segurança e retorno consistente. Mas é importante ficar atento. Essas taxas não vão durar para sempre. Com a expectativa de cortes de juros em 2026, o momento de travar boas rentabilidades é agora. Para quem financia, os juros altos ainda pesam no crédito, especialmente para quem pensa em financiar imóvel ou carro. A dica é simples e prática: aumente o valor da entrada e reduza o prazo. Assim, você paga menos juros no total e evita comprometer demais a renda. Planejamento aqui é essencial. Para quem tem dívidas, esse é o momento de agir. Com os juros do cartão de crédito e do cheque especial ainda entre os mais altos do mundo, cada mês faz diferença enorme. Aproveite antes do fim do ano para negociar, quitar ou trocar dívidas caras por opções mais baratas. Começar 2026 com o nome limpo e o orçamento leve é o melhor presente que você pode se dar. Outubro deixou uma lição clara: quem tem disciplina hoje tem tranquilidade amanhã. Mesmo num cenário de incertezas, dá para construir segurança financeira com pequenas escolhas, começando por decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro agora em novembro. Se esse conteúdo te ajuda a olhar para o seu bolso de um jeito mais estratégico, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Porque a liberdade financeira não vem com sorte, vem com decisão. Depois de entender como o cenário afeta o seu bolso, vamos aos números que realmente fazem diferença, porque no fim das contas não é sobre opinião, é sobre matemática, a rentabilidade dos CDBs. Hoje, os melhores CDBs do mercado estão pagando entre 15% e 16% ao ano, dependendo do prazo e do banco emissor. É um rendimento alto, especialmente considerando que estamos em um momento de transição, com expectativa de queda gradual dos juros em 2026. A inflação projetada para 2025 deve fechar o ano em torno de 4,8%, ainda acima da meta do Banco Central. Isso significa que, se o seu dinheiro não render acima disso, você está perdendo poder de compra, mesmo que pareça estar rendendo. O PIB brasileiro deve crescer cerca de 2,2% em 2025, um ritmo moderado, mas positivo. E quem souber aproveitar as oportunidades certas, vai surfar esse movimento com mais segurança. Agora, olha a diferença. Se você investe num CDB de 16% e a inflação está em 4,8%, o seu ganho real é de mais de 11%. Mas se deixa o dinheiro na poupança, o rendimento mal empata com a inflação, ou seja, você perde dinheiro sem perceber. É simples, mas poderoso. Quem investe com estratégia multiplica. Quem deixa parado perde poder de compra. Esses números não são só estatísticas, são o retrato do que separa quem está construindo o patrimônio de quem está vendo o dinheiro escorrer pelos dedos. Agora que você já entendeu o cenário e viu como pequenas decisões fazem uma grande diferença, chegou a hora da parte mais esperada: onde colocar seu dinheiro em novembro para aproveitar o que o mercado tem de melhor. E a boa notícia é que tem oportunidade para todos os perfis, desde quem busca segurança até quem está pronto para dar um passo além e buscar rentabilidades maiores. A renda fixa é a rainha do momento. Com os juros ainda altos, a renda fixa continua sendo a escolha mais inteligente para quem quer segurança com ótimo retorno. O Tesouro IPCA mais segue como destaque para quem pensa no longo prazo: aposentadoria, compra de imóvel, liberdade financeira. Ele garante um ganho acima da inflação, o que é essencial para proteger o seu poder de compra. Já os CDBs de bancos médios, pagando perto de 15% ao ano, seguem muito competitivos. Os fundos imobiliários têm renda mensal com potencial de valorização. Os FIIs continuam chamando atenção. Com a Selic se aproximando do ciclo de queda, eles tendem a se valorizar e ainda oferecem aquele rendimento mensal isento de imposto, vindo dos aluguéis. É uma forma simples e acessível de ter um pedacinho de imóveis reais. Shoppings, galpões, lajes corporativas, sem precisar lidar com inquilinos nem burocracia. Na próxima quarta falaremos tudo sobre fundos imobiliários. Segue o canal e aumente seu conhecimento em investimentos. Os investimentos internacionais. O mundo está em promoção. Com o dólar mais fraco e o cenário global mais estável, essa é uma boa hora para olhar além das fronteiras. Fundos e ETFs internacionais permitem investir em grandes empresas do mundo todo: tecnologia, energia limpa, inteligência artificial,
com pouco dinheiro e total praticidade. Mesmo que você esteja começando, colocar uma pequena fatia da sua carteira em ativos globais ajuda a diversificar e proteger seu patrimônio dos altos e baixos do Brasil. No fim das contas, novembro é o mês de agir com estratégia. Quem entender o momento e fizer boas escolhas agora, vai colher os frutos quando os juros começarem a cair. Agora que você já sabe onde investir em novembro, vale olhar um pouco mais à frente, porque quem se antecipa colhe os melhores resultados. Alguns setores estão se posicionando para brilhar em 2026, e entender isso agora pode fazer toda a diferença para quem quer investir com visão de futuro. O agronegócio, nosso motor do Brasil, segue firme como um dos maiores pilares da nossa economia. Com a demanda global por alimentos em alta e o real mais competitivo frente ao dólar, o Brasil ganha destaque nas exportações. Empresas ligadas a grãos, carnes e tecnologia agrícola devem continuar crescendo, impulsionadas por margens melhores e novos mercados. É o tipo de setor que combina tradição, inovação e resiliência, e que mostra força mesmo em tempos de incerteza. Tecnologia, o futuro não espera. Depois de um período de volatilidade, as empresas de tecnologia voltam ao radar dos investidores. A inteligência artificial, as fintechs e as soluções digitais estão transformando a forma como vivemos, trabalhamos e investimos. E o mercado tem um padrão claro: quem entra cedo em boas empresas de tecnologia tende a colher retornos significativos no longo prazo. É o tipo de investimento que exige paciência, mas recompensa quem pensa além do curto prazo. Energia renovável é a tendência que veio para ficar. A transição energética é uma realidade global. Com governos e grandes companhias acelerando metas de neutralidade de carbono, o interesse por energia solar, eólica e hidrogênio verde cresce exponencialmente. Esse setor está atraindo bilhões em investimentos e deve ser um dos grandes motores de inovação e geração de empregos em 2026. Investir aqui é mais do que buscar lucro, é apostar num futuro sustentável e rentável ao mesmo tempo. Enquanto o mercado olha o agora, os investidores inteligentes já olham um passo à frente. Agronegócio, tecnologia e energia limpa são os três pilares que podem mover a economia e o seu patrimônio nos próximos anos. Depois de tudo o que a gente viu, cenário, oportunidades e tendências, vem a parte mais importante: agir. Porque informação sem ação não muda a vida de ninguém. Comece pequeno, mas comece. Você não precisa esperar ter muito dinheiro para investir. Mesmo R$ 100 por mês, aplicados com disciplina, já te colocam em outro patamar daqui a alguns anos. O segredo não é o valor inicial. É o hábito de investir todo mês sem desistir quando o mercado oscila. Diversifique aos poucos. Comece com renda fixa para construir segurança e, conforme for ganhando confiança, vá adicionando fundos imobiliários, ações e até investimentos internacionais. Cada novo passo é uma forma de proteger e fazer crescer o seu patrimônio. Pense no longo prazo. Investir não é apostar, é plantar com estratégia para colher com tranquilidade. Os melhores resultados vêm de quem tem paciência, consistência e visão de futuro. Quem busca atalhos geralmente perde o caminho. O mercado muda, surgem novos produtos, novas oportunidades, e quem se mantém curioso e bem informado sempre sai na frente. Conhecimento é o ativo que nunca perde valor, e quanto mais você entende o jogo, mais fácil fica jogar a seu favor. Como diz a frase, o melhor momento para começar a investir foi há 10 anos, o segundo melhor momento é agora, então não deixa mais um mês passar. Comece hoje, do seu jeito, com o que você tem, porque quem espera a hora certa, geralmente fica parado vendo os outros chegarem lá primeiro. Chegamos ao final, mas na verdade esse é só o começo da sua jornada como investidor consciente. Outubro de 2025 deixou uma lição clara: o mercado financeiro é feito de ciclos, sobe, desce, muda, mas quem tem disciplina, conhecimento e planejamento sempre sai na frente. E novembro chega trazendo um cenário cheio de oportunidades reais. A renda fixa continua pagando muito bem, o dólar mais fraco abriu espaço para diversificação internacional e setores como agronegócio, tecnologia e energia renovável seguem ganhando força para 2026. Ou seja, o momento é agora e você já tem tudo o que precisa para começar. Organize suas finanças, saiba exatamente quanto entra, quanto sai e o quanto sobra para investir.
Monte sua reserva de emergência. Antes de buscar rentabilidade, garanta segurança. Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária continuam entre as melhores opções. Comece a investir, mesmo que seja pouco. O valor não importa. O que muda tudo é o hábito de investir todo mês. E nunca pare de aprender. Novembro pode ser o mês da virada. E tudo começa com o primeiro passo. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Tem uma comunidade inteira aprendendo, compartilhando e crescendo junto. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado de um jeito mais simples e te motivou a agir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa começar essa virada também. A educação financeira transforma vidas, e quanto mais gente aprender a cuidar do próprio dinheiro, melhor será o futuro de todos nós. Novembro é seu. Aproveite as oportunidades, plante suas sementes e construa o futuro que você quer colher.